Podcast Mundo Indefinido, um podcast sobre viagens para conhecermos diferentes perspectivas do mundo e viajarmos de forma consciente, com mais conhecimento e sem preconceitos. Olá, olá! Quero-te dar as boas-vindas a mais um episódio do podcast Mundo Indefinido. Se é a primeira vez que estás desse lado, o meu nome é Catarina e aqui falamos sobre viagens. No episódio de hoje, eu estou à conversa com a Kátia Ferreira sobre uma ilha, digamos assim, que é um país que deve ser absolutamente espetacular, que é a Islândia. A Kátia mora lá há 2 anos e já tem assim um conhecimento muito profundo do país. Espero que gostes desta minha conversa com a Kátia e que fiques cheio de vontade de conhecer a Islândia, se ainda não foste lá, ou então que te dê para recordar, caso já lá tenhas ido. Boas aventuras! Olá, Kátia! Olá! Olha, para quem não te conhece, queres começar por te apresentar? Sim, então o meu nome é Kátia, tenho 29 anos, sou de Viseu, vivo na Islândia há 2 anos e pronto, cá estou eu, neste país gélido, mas muito bonito. E era mesmo sobre esse país gélido e bonito que eu queria falar hoje. O que é que te levou a ir para a Islândia, assim, em primeiro lugar? Olha, eu sempre quis sair de Portugal, sempre tive esta coisa de sair do meu próprio país, por alguns motivos de saúde e pessoais também, fui ficando em Portugal, mas até ao dia que eu achava que já não conseguia mais. Eu estava a trabalhar já há algum tempo numa agência de viagens, eu tinha as coisas até bastante estáveis, tinha emprego, tinha casa, mas faltava aqui outra coisa, eu não sabia bem o quê. E então um dia procurei no Google aquela típica frase de como mudar a vida. E olha, entretanto surgiu a oportunidade então da Islândia. Antes da Islândia eu tinha 2 opções, ou Islândia ou Austrália, que nada tem a ver uma coisa com Pois, até mesmo a nível da mas distância, não é? sim, exatamente, mas eu decidi ter sido Islândia também por causa da distância, por estar mais perto de Portugal e porque também na altura eu estava a recuperar de uma cirurgia que fiz e pensei que seria mais sensato estar mais perto do país caso me acontecesse alguma coisa. Claro. Quando eu vim para aqui depois pensei, espera aí, porque isto na Austrália também era muito quente e eu não me lido bem com o calor, portanto acho que fiz uma boa escolha. Então, olha, somos duas, porque eu também com o calor normalmente não me dou muito bem. Não, eu não consigo, eu não consigo. Eu- Viseu é uma cidade que pode ser muito fria, mas também pode ser muito quente. E o verão para mim em Viseu era uma coisa terrível. Eu não sabia o que vestir porque eu estava sempre a transpirar. E Pois. eu tinha mesmo quebras de tensão. Eu não consigo lidar com calor extremo. Portanto, aqui eu estou bem. Aí no fresquinho, não é? Sim. Sim. E então tu acabaste por ir para a Islândia e a tua ideia era mesmo ficar aí a viver, é isso? Não, por acaso Ah, a minha ideia foi, bom, ok, eu vou então sair de Portugal, vou até à Islândia, eu já vim com um trabalho, não vim assim à bruta, mas a ideia era, bom, vou fazer a Islândia 1 ano, junto dinheiro e depois vou para a Austrália 6 meses, porque ainda tinha aquela ideia da da Austrália. Austrália. Sim, e vou para lá 6 meses e depois logo se vê, pronto. Isto porque eu estava a achar que uma experiência fora do país, a fazer este tipo de coisas, viajar e trabalhar, me pudessem fazer entender o porquê de eu querer tanto sair de Portugal. Uhum. E pronto, a questão é que quando eu cheguei à Islândia eu apaixonei pelo país, esquece a Austrália, a Austrália é só para ir lá visitar e pronto, já cá estou há 2 anos, já passei aqui por algumas aventuras e pronto, eu sinto que aqui é onde eu estou, é onde eu estou bem e eu acabei por encontrar aquilo que eu andava à procura, aquela coisa que me estava a mexer um bocado em Portugal e pronto, cheguei aqui e percebi o porquê e percebi aquilo que eu queria. Ok, boa. Sabes que, enfim, eu este ano era para ter ido à Islândia, era uma das minhas viagens, se não fosse toda esta situação, acabei por não ir, mas é assim um país que eu tenho muita curiosidade. Eu, na verdade, já quero ir aí há muitos anos, que já teve nos planos, depois deixou de estar e depois ficou outra vez, enfim, uma grande confusão. Mas, portanto, para quem nunca foi aí à Islândia, como é o meu caso, diz-me lá Sim. qual é que é assim a primeira sensação, quando se chega é mesmo logo, uau, é que a minha ideia é esta, eu acho que vou chegar e vou ficar completamente apaixonada logo. Olha, por acaso não é bem Ok, assim. ok. Se tiver bom tempo, consegues ver logo a ilha no avião e ficas logo, uau, que é aquilo, porque tu começas logo a ver os glaciares e ver glaciares é uma coisa fixe, eu gosto.
Sim, sim. Sim, se vieres de noite, até pode ser que vejas auroras boreais do avião, já me aconteceu isso e é das coisas mais bonitas de se ver. Mas quando chegas mesmo, quando aterras em Keflavik, no aeroporto internacional, não vês grande coisa. Só começas a ver um bocado mais quando começas a fazer o trajeto do aeroporto até Reykjavik, e aí vês os campos de lava e assim. Mas aquela coisa que a mim foi e continua a ser cada vez que eu aterro cá é o ar. Tu assim que sais da porta do aeroporto e vais para a rua, o ar é tão puro, tão fresco, é que tu quase que sentes o ar a entrar pelos pulmões. É uma coisa que é do género, oi, o que é isto? Que é isto? Mas para mim é não sei, aquele ar mesmo fresco que tu acho que não consegues sentir em outro lado algum, a não ser que seja realmente países assim mais frescos e com um ar muito puro, mas eu sinto a diferença agora de cada vez que vou a Portugal, por exemplo, e aterro em Lisboa ou no Porto, seja onde for, vem-me o ar a combustível, vem-me aquele cheiro a combustível e aquela coisa muito poluída, mas quando eu chego aqui é como se fizesse uma limpeza. Estás a ver? É muito giro. Pois. Acho que é a primeira coisa que tu sentes assim que chegas é mesmo o ar e depois sim, então começas a ver as paisagens. Uhum. E tu já estás aí há 2 anos e nestes 2 anos notaste assim diferença a nível de afluência de turistas? Noto agora com o Covid. Eu Uhum. quando vim havia muitos turistas, havia sempre imenso trabalho, era só ouvir bagagens na rua. E restaurantes cheios, tudo cheio. E depois mesmo nas cascatas, quando é fora da cidade, quando eu ia para fora, era sempre tudo apinhado de gente, mas agora zero, completamente. Isto no início do ano ainda havia alguns, depois entretanto quando começou a haver menos voos e mais restrições, eles começaram cada vez a ser menos e foi um bocado um choque. Eu cheguei a sair da cidade para ir ver locais que normalmente são muito visitados pelos turistas e ver esses locais vazios, onde eu até só conseguia ouvir islandês, porque os islandeses aproveitaram esta altura para viajar muito pelo país. Uhum. Foi estranho não ouvir francês, chinês, algum português também, de vez em quando lá escondido, mas foi muito estranho não ver tanta gente assim. E agora, pronto, é mesmo zero, se for a algumas zonas não há ninguém, não há ninguém. Pois, pois. Isso por um lado é bom para quem conseguir ir agora, não é? Uhum. Porque tem assim mais espaço, mas para um país que já começava a ter mais contacto com o turismo e se calhar a depender um bocadinho das pessoas que vão aí, pode ter sido um pouco chato nessa perspectiva, que de repente houve uma fonte de rendimento que deixaram de ter, que vinha do turismo, não é? O turismo é a maior fatia do bolo, Pois. basicamente. Desde que foi a erupção do vulcão Eyjafjallajökull, aquele nome que quase toda a gente seria aflito para dizer, e mesmo até quando foi com a crise financeira em 2008, as pessoas foram ouvindo Islândia, Islândia e vamos. Pronto, houve aqui um boom, mas realmente agora com esta situação do Covid ficou bastante grave. Claro que muitas empresas tiveram que despedir as pessoas, estão muitas ainda a funcionar, mas só com uma ou duas pessoas, mesmo no Uhum. limite dos limites. Estamos todos aqui ansiosos para que as coisas voltem ao normal para conseguirmos receber. A questão é assim, nós conseguimos e podemos receber as pessoas cá. O problema é que nós neste momento temos 5 dias de quarentena obrigatória com 2 testes e as pessoas não estão propriamente para pagar 5 dias num hotel, já até porque a Islândia é bastante cara. Quer Pois. dizer, tu estás uma vida que estás a pagar, a poupar para fazer uma viagem à Islândia, depois fazer 5 dias fechado num hotel não é das melhores coisas, não é? Pois, Se exato. fosse assim uma coisa mais baratita, talvez as pessoas até conseguissem. Mas não, é que tu pagas um bocado para estar 5 dias de Sim, quarentena. sim. E esse era um ponto também que eu queria abordar, que era a Sim. questão dos preços na Islândia, Uhum. porque de facto já me disseram que era muito caro e que algumas pessoas até tinham uma estratégia que era vamos levar umas latas de atum de Portugal e vamos comendo assim e pronto. É mesmo verdade? É mesmo assim tão caro? Sim, é assim, para português, e eu conheço a realidade portuguesa, é caro, porque digamos, o salário mínimo de Portugal, tu precisas de juntar, sei lá, tipo uns 4 ou 5 meses, sem fazer gasto, estás a ver? É o teu salário poupar, é que depois tu não Uhum. consegues, estás a ver? É muito caro. Isto também
é o facto de o próprio país ser caro, o nosso custo de vida também é caro aqui. Ok, que temos salários mais altos, mas depois também as despesas são maiores, pronto, está tudo aqui, é normal, como em todos os países basicamente, mas realmente para turista e dependendo da vida deles, do país onde estão, torna-se mais caro ou mais barato, depende, mas realmente para português eu já ouvi dizer que sim, que as pessoas trazem noodles e atum enlatado, e aquelas sopas Knorr, que é para pôr só no tachinho. Sim. E os portugueses, para poupar, eu também já percebi que eles fazem muito campismo, em vez de alugarem um carro e dar a volta à ilha e ficar alojados em hostels ou hotel ou mesmo numa guest house, preferem alugar uma van e vão e acampam, pronto. Também depende da altura do ano, porque se for no inverno não é assim muito, sei lá, confortável. Mas é muito típico dos portugueses essencialmente fazerem isso, porque lhes fica mais barato, podem trazer o que querem a nível de comida, embora aqui o atum e os noodles também não sejam assim nada muito caros, mas sim é uma maneira de se poupar algum dinheiro. Pois, porque eu já tinha pensado nisso, exatamente porque, lá está, se tu fores numa espécie de uma caravana, tu tens o transporte e tens a dormida no mesmo sítio, não é? Sim, Se não tens de ter o preço do carro e da gasolina e depois ainda mais um sítio para dormir. O que é que tu aconselhas? Qual é que tu achas, tu que já conheces a Islândia também, não é? Qual é que sim. achas que é a melhor opção para quem quer ir conhecer o país? E para onde é que tem de andar, não é? Assim, mais ou menos. Só Eu, assim alguns pontos. sim, só assim. Eu sou muito suspeita, porque eu não sou fã de acampar. Portanto, eu digo logo, não acampem. Mas também depende um bocadinho do budget e da experiência que querem ter. Assim, eu já acampei e até foi em julho, tive cá um amigo meu, curiosamente, de Portugal, ele é louco pela Islândia, então vem cá imensas vezes e nós decidimos ir para as Highlands, as terras altas, portanto, o que é o interior, tudo montanhas, crateras e coisas assim do género. A gente foi e acampou lá. Claro que é uma experiência gira, o problema é que mesmo em julho é muito ventoso e pode ser muito frio. Eu dormi com um pijama super quente, mais umas calças por dentro e 2 casacos. Portanto, eu tive mesmo que dormir com muita coisa. Agora, se quiserem ter uma experiência um bocadinho mais, sei lá, que não seja tão backpacking, é normal e é na boa também alugarem só um carro e dormirem em hostel, por exemplo. É possível fazer isso, se não quiserem, por exemplo, dormir em hotel. Mas depende sempre um bocadinho da experiência que querem ter e também do budget. Isso é preciso terem Claro, atenção sempre. Eu sou sincera, eu sou mais fã de alugar um carro e dar a volta à ilha e dormir em hostel, porque eu prezo muito pelo conforto. E então eu prefiro ir tomar banho a um hostel do que a um parque de campismo, porque depois é chato, eu tenho que depois vestir-me na carrinha e depois tenho que andar na rua até chegar à zona dos chuveiros e depois passo frio nos chuveiros, embora até seja bastante quente, porque está-me a vir a palavra em inglês, porque isto agora é muito difícil falar português quase, mas as zonas onde tens os chuveiros, casas de banho, cozinhas e assim, são todas são boas, pronto, elas ok. estão sempre quentinhas, têm sempre aquecimento central, portanto está sempre quente, mas há sempre ali qualquer coisa que não funciona bem, não é? Então às vezes sente-se um bocadinho mais de frio, e eu dormi em 2 parques de campismo que mesmo estando a tomar banho numa zona onde esteja quente, claro que a porta tinha que estar aberta e então vem sempre aquele vento fresquinho, por isso eu prefiro pagar para dormir num dormitório, não me importa que esteja a dividir com muitas pessoas, mas eu só quero é ter aquele conforto, poder sair do dormitório e ir para o chuveiro e não ter que apanhar vento. Claro. Não, isso que estás a dizer é muito importante porque, lá está, não existe uma forma certa de fazer isto. Exato. Nós somos todos diferentes e temos gostos diferentes e, por exemplo, o meu nível de desconforto, aliás, eu consigo tolerar muito bem o desconforto, Sim. ok? Portanto, para mim essa questão de levar um bocadinho mais de ar e de andar de um lado para o outro, a mim não me incomoda. Mas é ótimo saber que para ti incomoda e sabes exatamente o que é que fazer em relação a isso. Portanto, gastar um bocadinho mais e ter o teu conforto, mesmo Claro, assim, eu claro. acho que é muito bom. Temos é de saber exatamente como é que nós ficamos mais confortáveis para podermos aproveitar melhor aquela experiência, porque se calhar alguém que até quer poupar um bocadinho mais, mas depois está o tempo todo chateado e com frio e nem aproveita nada, também não vale a pena, não é?
Sim, sim. Assim, a Islândia é muito versátil a nível de viajar. Tu podes escolher o que tu quiseres, depende é do teu nível de conforto ou aquilo que tu queres mesmo experienciar. Se tu queres Claro. experienciar o campismo, o vento, o frio. Se bem que, atenção, há alturas em que até está quentinho, mas mesmo assim as noites costumam ser muito frias e é preciso ter isso em atenção. Convém virem sempre bem agasalhados, mas também é possível fazer viagens mais luxuosas, digamos assim, Uhum. alugar carro, hotel ou mesmo hostel, pronto, para não ser tão luxuoso, mas depende sempre muito das pessoas, dos gostos, das experiências, do conforto, depende Uhum. sempre de muita coisa. Mas a nível de, tu perguntaste-me a nível de zonas para Exato. visitar, assim, eu digo logo a ilha toda, porque vires à Islândia nunca menos do que uma semana, por favor. Porque vir aqui e ficar em Reykjavik é um crime. A cidade é muito bonita, mas tudo o que tu vês em imagens, Instagram, Facebook, é tudo fora da cidade e tu tens que dar a volta à ilha para descobrir essas zonas todas. Portanto, sempre uma semana, duas, há quem venha mais, mas lá está, tens que conhecer praticamente tudo. E mesmo que não tenhas tempo para conhecer tudo de uma só vez, podes fazer metade da ilha, uma altura, e depois voltas numa outra altura e fazes a outra metade, por exemplo, também é Uhum. possível. Há muitas pessoas que fazem isso. Também há aqueles que dão a volta à ilha no inverno e depois voltam cá no verão porque querem ver as coisas totalmente diferentes, porque a Islândia é um país que muda muito a nível de cores, paisagens, é incrível. A maneira como a As Islândia muda é estações do quase, ano, sim. sim, sim, é quase de mês para mês. Tu consegues ver uma diferença logo incrível de mês para mês, é incrível mesmo. Ok, então damos assim uma volta à ilha. Vamos lá ver, onde é que paramos primeiro? Assim, tens assim algum sítio que achas? Não Sim, precisas ver os então, sítios todos, né? Vamos só ver assim alguns. sim, sim, sim. Vamos fazer o circuito normal, vamos fazer a Costa Sul primeiro. Uhum. Vamos até a Seljalandsfoss, que é a cascata onde a gente pode andar por trás, passar dela. Convém a prova d'água, porque senão tomamos ali uma banhoca jeitosa. Depois dessa, há lá outro ao lado, agora não me está a vir o nome à cabeça. Eu sei o nome, mas não quero parecer muito mal dizê-lo, então é melhor não dizer. Mas é logo ali a 5 minutos ao lado e é tipo uma caverna. Tu tens que entrar no meio de duas rochas, entre o riozinho e depois é outra, onde também tomas um banho bastante agradável. Depois, pronto, continuamos aqui pela Costa Sul, apanhamos mais algumas cascatas pelo meio, tal como a Skogafoss, que também é bastante famosa. Podemos ir dar uma caminhada ao avião que está parado, que é o DC-3 Plane Wreck, que está no meio de uma areia, da areia preta. Uhum. Podemos visitar também um glaciar ali logo ao lado, que é o Soleimayokut. Eu falo por mim, cada vez que vou ao glaciar fico chocada o quão pequeno ele está a ficar, porque eu Pois. já ouvi numa altura e também já ouvi numa outra. Pronto, eu tenho visto em várias alturas, mas já ouvi com mais comprimento do que agora e é bastante assustador, porque nós aqui temos os efeitos logo, nós aqui Sim, conseguimos logo sim. perceber as diferenças. Pronto, continuamos aqui pelo sul, vamos até Jökulsárlón, que é a lagoa de icebergs, também é uma zona bastante bonita para se ver, mas também é o efeito do aquecimento global, porque todos aqueles icebergs são partes do glaciar que estão a derreter e que estão a ser Pois, e puxados para a por isso é que corrente. aparecem ali, exato. Exatamente, mas é giro ver e também gosto muito de ver as focas andarem lá, Oh, que giro! se andam lá às voltas. Aquilo é bonito, atenção, mas depois há a realidade também, Pois, a razão de porque temos ali tantos icebergs e tanto gelo. pois. Continuamos, estamos aqui quase a chegar ao oeste, podemos ir a Vestrahorn, que é uma montanha super fotogénica e se a maré estiver baixa faz tipo uma espécie de espelho e consegues tipo Uau! refletir, é super giro e aqui depois vamos pelo oeste, tudo agora estradas em espécie de S, estás a ver, tipo Sim. fiordes. Só, desculpa só Sim, interromper-te, sim, estavas aí a falar nas estradas, estava a pensar, sim, as sim. estradas estão sempre em boas condições, são tudo estradas normais alcatroadas? Ou mais ou Algumas. menos? Ok. Sim, sim. A Estrada Nacional só temos uma Estrada Nacional, é a 1, Estrada 1, N1, também pode ser chamada assim. É uma estrada onde não podes andar mais de 90 km/h, portanto não é autoestrada, nós não temos autoestradas aqui, mas a Estrada Nacional sim está bastante
bem mantida, digamos assim, mas tudo depois o que tenhas que sair um bocado da estrada para ir a determinadas zonas, é possível que tenhas que passar por estradas de gravilha ou outras que não estejam assim tão bem de maneira, vais encontrar assim mais uns buraquitos e tal, mas a estrada nacional está bastante bem. Eles aliás têm estado agora a aproveitar esta questão de estarmos com o Covid e não termos turistas para fazer alguma manutenção e melhorar alguns dos acessos, portanto eles estão aqui a trabalhar também para o turismo, para fazer com que as pessoas tenham mais condições a nível de estradas. Claro. Pronto, desculpa, interrompi-te, continua lá. Não. Pronto, vamos então agora para o oeste, estamos em Seyðisfjörður, uma vilazinha com um passeio com cores de arco-íris, depois ao fundo uma igreja. Portanto, eu falo assim porque as pessoas depois começam a pensar nas fotografias e veem, rapidamente conseguem perceber as fotografias. Depois daqui vamos até a Gilstaðir, porque estamos agora a entrar um bocado para o norte. Vamos a Gilstaðir, temos ali perto Studleiðis Canyon, que é muito famoso também. Mas eu aqui, entretanto, eu já passei aqui uma catrafada de coisa, atenção. Eu não estou a dizer... Não, claro, isto era só assim algumas coisas. Eu não estou a dizer tudo. Pronto, depois deste canyon, podemos então ir agora para o norte, vamos até Mývatn, uma zona bastante linda, adoro. Cheira imenso em enxofre, porque aquela zona é muito vulcânica. A ilha toda cheira quando estamos mais próximos de vulcões e assim sentimos aquele cheiro, zonas geotermais, mas Mývatn é um dos sítios onde se sente mais isso. E há assim uma diferença de temperatura muito grande à medida que vamos andando para cima, para o norte? Sim, depende um bocadinho. Às vezes está uma tempestade incrível aqui na zona de Reykjavik, esta é a zona oeste, e depois às vezes no norte está um calor bastante agradável, isto no verão, por exemplo. O norte da ilha consegue chegar aos 25 graus, nós aqui nesta zona, em Reykjavik, onde eu estou, se chegarmos aos 18 já é com muita sorte. Por isso, mas é incrível, porque o norte até está mais próximo do Ártico, digamos assim. Devia ser, supostamente, mais frio, mas não, é até bastante quente. Mas os invernos deles também são mais pesados, eles têm muito mais neve, tipo metros e metros de neve, aqui já não é tanto assim, portanto depende um bocadinho, sim. Mas pode-se notar, por exemplo, agora nós estamos aqui, eu estou aqui com uma tempestade há 2 dias, sempre a nevar, e lá no norte eles estão quase a rir-se de nós, portanto... Mas há de chegar a eles, que isto, a tempestades é muito típico nestes meses até março, mais ou menos, assim de neve, há de chegar a eles sem sombra de dúvida. Sim, também lá no norte vão ver a tempestade. Claro que sim, eles vêm lá bastante até, só que esta vez começou por aqui. Pronto, estamos quase aqui a acabar, fazemos aqui o norte, podemos ir a Húsavík, que toda a gente agora sabe onde é que é por causa do filme da Eurovisão. Agora vamos para a Akureyri, estamos agora a regressar um bocadinho para a zona de Reykjavik, portanto a Akureyri. Aqui agora é só estrada, não há aqui muita coisa assim para ver neste trajeto da Akureyri até Reykjavik, por exemplo. Diz aqui uma coisa à outra, perto da Akureyri podes ver a cascata de Gotafoss, eu não posso esquecer desta, toda a gente gato, meu Deus, mas depois lá está, tens 2 opções e também a nível tempo, ou sobes para os West Fjords, que é a zona que está tipo fora da ilha, do mapa, estás a ver? Sim. No mapa. Sim. Depois tens ali uma zona que é só fiordes, aquilo ali é os West Fjords, é a zona mais remota e, digamos, selvagem possível da Islândia, é onde a mão do homem ainda não tocou muito, aquilo é super paisagístico, tem poucos hotéis, é mesmo o mais islandês possível, é super giro a nível de paisagens, tens os fiordes de um lado, tens o mar do outro, é mesmo muito bonito, mas só é possível visitar essa zona no verão, porque no inverno a maior parte das estradas ficam cortadas. Portanto, eles depois também ficam ali um bocadinho isolados na altura do inverno. Isto lá está, depende do tempo que tenhas, podes ir, tu para fazeres aquele trajeto demoras sempre uns 3, 4 dias, porque são muitos S's, muito apertadinhos, a estrada é mesmo interessante. Depois destas e podes ir a Snæfellsnes, que é a península que nós temos logo ao pé do West Fjords. A península não quer assim muito tempo, eu diria 2 dias mais ou menos, e é aqui onde tu podes ver Kirkjufell, que é muito famosa num dos episódios de Game of Thrones, um chapéu, uma montanha em forma de chapéu. Também há quem diga que parece o chapéu do Dumbledore, mas isto são referências. E pronto, e depois regressas de Snæfellsnes para Reykjavik e está feita a viagem. Claro, isto
Sim, 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 sim. Eu passei aqui muitos nomes. Estava-me a esquecer, tens que ir à Golden Circle, então é aqui ao lado. Pois é, já aí. Exato, não, aqui ao lado de Reykjavik, 40 minutos mais ou menos, talvez uma hora, depende também. Tens a zona da Golden Circle, onde tens Gullfoss, o Geysir, pronto, tens ali assim umas cascatas, os Geysirs, que é aquela zona também geotermal onde tu vês uma erupção de água que vai até tipo 60 metros, 30 ou 40 metros, acho eu, agora também não quero mentir, e aquilo é super giro, que aquilo acontece de 7 em 7 minutos, mais ou menos, e tanto pode ser maior como pode ser mais pequenino, depende um bocadinho também do calor que está no subsolo. Mas é muito giro, pronto, essa zona aí também se faz bem, tipo um dia, também não quero ali muito tempo. Sim, a Islândia é mesmo, parece mesmo ser assim um sítio fantástico para quem gosta de natureza, não é? Uhum. E veres toda essa parte e as montanhas e os glaciares, enfim, eu fiquei aqui assim, já a imaginar tudo, estou mesmo cheia de vontade de fazer uma visita. Ainda bem, ainda bem. Eu acho que quem vem à Islândia realmente quer voltar, porque é daqueles países que marcam muito, pela diferença, pelos contrastes. Podes ter vulcões, como podes ter glaciares, como tens areia preta, mas também tens algumas zonas onde tens areia branca. Acho que tudo em si é bonito. Eu acho que tudo aquilo que a gente aprendeu na escola e não deu interesse, eu arrependo-me profundamente agora. Eu estar num país onde há tanto, onde eu dei na escola, estás a ver? Sim, E agora não me lembro mesmo, não há coisas que não me lembro, porque do basalto ser assim, por exemplo, em que a gente aprendeu isso na escola. é Pá, verdade, é verdade. sim, não apetece ir, porque lá está, a gente pergunta na escola, mas eu estou a aprender isto porquê? Se E nos depois, mostrassem, se calhar depois exato, conseguimos fazer melhores associações claro, e... exatamente. E depois chegas aqui à Islândia, onde tens imensa coisa sobre geologia, que é incrível mesmo. E eu penso, oh meu Deus, eu só quero voltar à escola para conseguir entender isto muito melhor. Mas é muito giro. Eu acho que a nível, lá está, há muita coisa para fazer a nível paisagístico, que esta é a parte boa da Islândia. Pode ser um país muito caro, a nível de restauração, alojamento, mas depois tudo o que é para se visitar, ou praticamente tudo, é grátis. Portanto, não tens que pagar entrada para nada, percebes? Podes ir ver as cascatas que queres, podes subir às montanhas e tomar um banho num rio de água quente, podes fazer isso tudo. Claro que depois pagas algumas atividades que queiras fazer, como por exemplo subir a um glaciar, visitar uma gruta de gelo, essas coisinhas assim, isso tens que pagar. Mas a parte boa realmente do país é que é muito paisagística e aí não gastas quase dinheiro nenhum. Pois, consegues fazer assim uma coisa mais económica porque não tens de entrar assim em muita coisa, não é? Não tens Exato. propriamente museus porque é tudo a céu aberto. Sim, exato, também há museus, mas Claro, claro. por acaso os museus são parte que não, que até não, acabam por não ser assim tão ponto fulcral da viagem, porque as pessoas realmente vêm essencialmente para ver o que está exterior. Exato. As pessoas querem ver vulcões, as pessoas querem ver glaciares, querem ver grutas de gelo, de azul, lindo, maravilhoso. Isso os museus ficam assim um bocadinho deixados de parte. Mas Pois. há museus bastante interessantes, há dois até, que são muito focados nos vulcões e que mostram como é que um vulcão entra em erupção. Por exemplo, a quem está interessado nestas coisas e gostava de perceber como é que funciona isso, é uma boa forma também de aprender um bocado. Claro, claro. Sim. E tu estavas aí a dizer esses nomes todos em islandês, conta-me lá, tu consegues falar islandês ou como é que anda esse teu processo? Oi, vel gert. Olha, o irlandês é das línguas mais difíceis que eu já aprendi até agora. Eu falo algumas línguas, mas tentei aprender alemão, atenção, mas disse logo que não, porque entre o islandês e o alemão, eu confesso, prefiro o islandês. Soa-me mais bonito, e eu até acho que consigo dizer melhor as coisas em islandês do que em alemão. Portanto, o alemão para mim é uma cruz, não vai. Mas o islandês é muito difícil porque as minhas bases são bases latinas e agora estamos numa base germânica, uma coisa muito nórdica.
e aquilo é muito difícil, tens sons muito difíceis, tens palavras que são enormes e que têm jotas e capas pelo meio e tu não sabes como é que aquilo se diz. Requer um bocadinho de tempo e também dedicação. Estou a aprender islandês, claro que não sou fluente, como é óbvio, só que estou há 2 anos. Consigo ir ao supermercado e fazer as coisas normalmente e falar com os meninos da caixa. Eles perguntam se eu quero saco, eu digo que sim ou que não. Perguntam se eu quero recibo, eu digo que sim ou que não. Pronto, há aqui uma conversação à qual eu já consigo responder. Também já consigo chamar um táxi em islandês e dizer para onde eu quero ir e no outro dia aconteceu que ele depois começa a falar comigo e eu, sorry, e aquela é aqui, let's go. Então tive que dizer, não, eu não falo islandês. Só que como eu disse tudo a primeira vez, tipo, olá, boa noite, é para esta morada, tudo em islandês. Pois, ele assumiu que... Exato. Ele pode ter percebido que eu não sou irlandesa, porque claro que o sotaque dá logo para ver. Claro. Mas as pessoas aqui até acham graça que nós tentemos dizer as coisas. E depois ele lá faz umas perguntas, eu, já me apanhaste agora. Bolas, foi descoberta. Ora bolas. Não, mas eu percebi o que ele disse, só que eu não conseguia dizer aquilo em islandês, porque ele estava a chegar à minha casa, só que ele não sabia se era para a esquerda ou se era para a direita, a nível dos números, e eu percebi o que ele disse, só que deu-me ali uma branca e não me lembrei como é que se dizia esquerda. Então eu disse, left, pronto. Mas ele lá entendeu, Mas sim, é uma língua muito difícil, não posso dizer o contrário, e para quem tem bases latinas como nós, é mesmo outra coisa diferente daquilo que nós estamos habituados, os sons também, mas é uma coisa que eu falo por mim, como eu já cá estou há 2 anos e a ideia é ficar cá, faz sentido para mim aprender a língua, para perceber melhor o que é que se passa no país e também a nível profissional, porque tenho outras aberturas a nível de carreira. Se eu falar islandês, é mais fácil para mim ser, sei lá, gerente ou o que seja, por exemplo. Claro. E achas que para alguém que vá como turista, não é? No geral, falam inglês aí? Sim. O inglês, eles falam inglês desde muito novos. Okay. Portanto, o inglês para eles é a segunda língua, quase. O islandês continua a ser oficial e eles são muito amantes da língua deles, querem mesmo defendê-la bastante, eles têm medo até que a língua se desperte, como é que se diz? Ai meu Deus, deixe de existir, estás a ver? Sim, que desapareça. Sim, exatamente, oh meu Deus, isto. Já estás português, inglês, islandês, isso de repente. Quase, isto aqui é uma confusão, uma salada de línguas, não estás nem a ver. Pronto, eles têm mesmo medo e por isso é que também ficam contentes que haja pessoas que queiram aprender a língua, porque isso também dá continuidade, percebes? Claro. As pessoas deixarem de falar totalmente, um dia, claro, já ninguém fala islandês. Não, eles são muito defensores da sua própria língua, falam inglês. Talvez as pessoas mais velhas, que sejam mais das aldeias e que já são totalmente mais velhas, podem não entender ou não falar tanto, mas também se esforçam. Se a pessoa, às vezes, se há ali se estamos a tentar fazer ali uma pergunta que seja tipo uma rua, estou perdida, para onde é que eu posso ir? A pessoa às vezes tenta, estás a ver? Mas no geral falam todos inglês, eles começam desde muito novos também. Depois as crianças, por exemplo, veem bonecos, claro que muitos deles já são só em inglês, no Netflix, por exemplo. Não sei até se existe alguns bonecos na Netflix que falam em islandês. Pois. Mas as crianças começam a falar inglês desde muito novas. E depois, claro que isso é sempre. Pronto, é na escola, é ouvir imigrantes também, colegas que não são islandeses e que estão na escola, e então depois também há ali a comunicação entre eles, e depois pronto, vais crescendo e vais estando sempre ligada ao inglês, portanto aí sim, até porque nós precisamos todos do inglês para falar aqui no turismo, porque coitados dos turistas, coitados dos turistas virem à Islândia e não haver ninguém a falar inglês, não é? Pois, é assim, iriam conseguir mais ou menos por gestos e coisas assim, mas é diferente, claro que sim. Sim. Opa, há o Google Tradutor, sempre ajuda. Sim, também funciona, também há de funcionar. Também funciona, mas não, é muito fácil, mesmo tudo o que é, lá está, a nível de turismo, para visitar, vais a cafés, vais a hotéis, toda a gente fala inglês, se fizeres uma excursão, toda a gente fala inglês, às vezes os teus guias nem sequer são islandeses, são de outras nacionalidades, mas que têm certificados e podem trabalhar como tal, e pronto, toda
a gente aqui fala inglês. Claro que depois há nacionalidades que são um bocadinho mais adversas ao facto de terem que falar inglês e tornam a coisa um bocadinho mais difícil a nível de compreensão. Mas toda a gente viaja. Por exemplo, os chineses falam muito chinês, também falam inglês, mas muitos deles nem tanto, e a gente lá se entende. Eles também vêm e voltam, regressam ao país bastante contentes. Portanto, a gente há de fazer aqui qualquer coisa de jeito. Exato. Olha, eu estava aí a pensar a nível da gastronomia, porque estávamos a falar da questão dos portugueses levarem atum e massas e essas coisas, mas o que é que podemos encontrar aí para comer na Islândia e coisas que sejam assim mais tradicionais? Olha, só sei que era comida da minha mãe. É assim, eu não posso dizer que a gastronomia islandesa seja das melhores. Aliás, eu não consigo gostar. Há coisas que realmente, só pelo cheiro, aquilo logo afasta-me logo. Eu quase consigo sentir aquilo a 1 quilómetro de distância e eu digo, não, eu não quero ir para ali. Mas há coisas bastante boas, atenção. O cordeiro deles é muito bom, portanto temos cordeiro em inglês é lamb, portanto temos uma lamb soup que é muito boa, aquela sopinha é mesmo top. É assim aconchegante, é quentinha e está bem quentinha, no inverno, é isso? Sim, e sabes que eu gosto da maneira como eles servem, porque eles servem, tipo, eles abrem um pão, Ai, eu adoro essas sopas fazem, assim. tipo, aquilo que a gente às vezes faz, abrir o pão e mete tipo queijo e bacon e cenas lá para dentro, eles fazem isso com a sopa. Sim. Abrem o pão, retiram tudo o que é o miolo e depois metem a sopa, estás a comer a sopa dentro do pão e depois o miolo vais comendo também, pronto. Isso eu gosto imenso dessa coisa, acho que é muito giro, faz-me lembrar assim aquelas tascas portuguesas e eu então às vezes gosto de comer essa sopita. Mas eles também têm sopa de lagosta, por exemplo, que é muito bom porque eles também são muito fortes em peixe, portanto o peixe deles é top. Eu cada vez que como peixe em Portugal agora sinto que estou muito mimada na Islândia porque faz-me diferença, eu sinto o sabor, a gordura, é tudo muito diferente. Então a nível de salmão e bacalhau, incrível. A nível de carnes ainda, opa, eles têm testículos não sei de quê, aquilo é a coisa pior que podem pôr num prato, aquilo parece tão mal, e depois cheira mal, depois eles também têm uma coisa que é tubarão fermentado, que é, normalmente eles comem aquilo como snacks, mas também podem fazer, por exemplo, bebes um shot e vai logo o tubarão a seguir, ou ao contrário, comes o tubarão e vai um shot logo, que é para tentar quebrar a cena, mas não consigo por causa do cheiro, porque aquilo é um cheiro muito intenso. Não te consigo explicar mesmo o cheiro em si, só sei que tens que cá vir, pedir um tubarão fermentado e tentar. Agora, não te prometo é que realmente seja assim tão bom, porque as pessoas normalmente eu já vi vídeos de reações a isso, as pessoas têm mesmo aquela vontade de vomitar, porque é uma coisa mesmo intensa, muito intensa. Sim, é mesmo. assim um cheiro mesmo muito intenso. Sim. Também tem baleia, que confesso nunca provei, por isso eu não posso dizer se é bom ou mau. Eu já provei carne de cavalo, embora me custe muito dizer isto, porque eu gosto muito de cavalos, e os cavalos islandeses são as coisinhas mais fofinhas que pode haver, porque eles são pequenos, não são póneis, são cavalos islandeses, porque cada vez que a gente os chama de póneis, os islandeses ficam muito ressentidos, tipo, não, isto não é um pónei, isto é um cavalo islandês, isto é uma raça, isto é uma raça verdadeira. E então uma vez provei, é boa, mas não me vejo outra vez a comer. Opa, para mim isto é estranho, porque eu como carne, percebes? Mas há carnes que não consigo, porque Pois, sim. mexe aqui um bocado comigo. Sabes, eu estou um bocado nessa luta porque eu, em todas as carnes, se eu pensar no bichinho, eu não consigo comer. Mas eu gosto do sabor, sabes? Isto é uma coisa, é muito difícil. É uma luta. Olha, outra coisa que entretanto lembra-me que eles adoram comer e que para mim é das coisas que eu não entendo. Eles vendem, tipo, estás a ver o bacalhau que nós vendemos em Portugal, está em sal, seco, certo? Em sal, pronto. Eles vendem isto aqui, parecido, mas já está há muito tempo em embalagens, eles comem aquilo como se fosse batatas fritas. Aquilo é a coisa que tu ouves uma pessoa a trincar, parece que estão a partir os maxilares. E depois cheira mal para caraças. E depois, ainda pior, eles misturam manteiga. Eles pegam naquilo, põem a manteiga, metem à boca e comem aquilo como se nada fosse. Mas eu uma vez
Sim, Ok. não, olha, eu juro que uma vez eu estava a trabalhar, entretanto estava na hora do almoço e eu fui à cantina, mas era fim de semana, por exemplo, só lá estava eu, mais uma colega a fazer o turno e depois uma outra colega de um outro departamento que estava lá na cantina. Foi o azar de que realmente encontrei-a na cantina ao mesmo tempo. Pai, assim que entrei na porta, veio-me aquele cheiro e eu, oh não, eu não consigo comer agora. E ela, ai, mas desculpa estar a comer isto, mas venham, podem sentar aqui ao pé de mim e almoçar. Não, obrigada. Eu volto mais daqui a uns 15 ou 20 minutos, não faz mal. Porque a distância da porta até à mesa dela ainda era bastante. Só que eu conseguia ouvi-la a mastigar aquilo e era o próprio cheiro que era muito intenso. Há coisas aqui que eu não consigo entender na gastronomia islandesa, portanto, gosto muito de fazer comida, tentar fazer comida portuguesa com os ingredientes que a gente tem cá. Claro que é possível, mas de vez em quando sinto falta da comida da mãe. É muito engraçado, porque é assim, eu por um lado eu tenho assim alguma dualidade em relação a isto da gastronomia, porque quando eu vou para um país, eu acho que a gastronomia faz parte da cultura e eu quero experimentar, estás a ver? Portanto, como estavas a falar nessa questão, mesmo do comer cavalo, comer essas coisas que cheiram assim, que têm um cheiro mais intenso e que nós não estamos habituados, eu gostava de experimentar. Então depois às tantas fico nesta dualidade de, caramba, estou a comer um animalzinho, coitado, ou estou a comer aqui assim uma coisa estranha, mas eu quero experimentar esta cultura. Enfim, então às tantas fico assim um bocado confusa e nunca sei muito bem o que fazer. Acabo por comer, Sim, mas pronto. sim. E acho que nem que seja só naquela de vamos experimentar para ver se gostamos ou não, sabendo que, obviamente, o nosso palato pode não estar habituado a esse tipo de sabores, Claro. certo? Nós estamos habituados a um tipo de gastronomia diferente e para nós pode ser assim um bocado estranho algumas coisas que se comem por aí, não é? Sim, é assim, eu confesso que a gastronomia, para mim, a nível de viagens, é a pior parte, porque eu sou mesmo uma pestinheira. Eu, para experimentar coisas novas, cuidado. E depois depende do aspecto também, é que se o aspecto a mim não me chamar, eu também não vou, percebes? Então, às vezes, eu só penso, eu espero bem que haja um McDonald's a algures, que assim ao menos. Já sabes que é sempre igual e pronto. Exatamente, mas é aqui assim, na Islândia já experimentei coisas mais normais. Pronto, a carne de cavalo provei, o cordeiro também, e também vou comendo. Agora, tubarão e coisas assim que cheiram mesmo muito mal, pá, eu não sei, eu ainda não fez o clique Sim, não te sentes para ir confortável. experimentar, para ir Claro. experimentar. Eu consigo explicar-te o cheiro. Agora, o sabor eu não te posso dizer, mas a julgar pelo cheiro, também não sei se é assim tão bom. A sorte é que eles não comem isto o ano inteiro. Eles têm alturas em que, por exemplo, Páscoa, Natal, é na altura em que eles enchem a mesa com este tipo de coisas e cabeças de qualquer coisa, tipo comida fumada, pronto, metem assim umas coisas na mesa, mas isso é muito mais a nível de alturas especiais, por exemplo, épocas especiais, Claro. Natal, Páscoa, passagem de ano, talvez, não é todos os dias, graças a Sim, Deus. sim, sim. Mas aquele peixe que parece batatas fritas e manteiga, eles comem aquilo todo o dia, tipo, aquilo para eles é um snack. Sim, sim, sim. Não Sim, nós é consigo, que não estamos habituados a esse tipo de claro, coisas. Se tivéssemos nascido aí, se calhar também estávamos a dizer como é que não gostam disto. talvez. Não sei, eu não te consigo dizer. Olha, Kátia, há assim mais alguma coisa que gostasses de falar sobre a Islândia, algo que não tínhamos tocado? Ou Olha, não achas que. sei, eu acho que podemos falar da diferença de, se tivermos ainda um bocadinho de Sim, tempo, da sim. diferença do facto de termos só noite ou só dia, Exato, sim. que muita gente não sabe, mas pode não perceber bem em que altura é que é. Portanto, nós temos de maio a agosto, mais ou menos, não temos noite. Nós vemos o sol a pôr-se, mas não é totalmente, e depois levanta-se logo. O dia maior é normalmente o 21 de junho, e é muito giro, porque lá está, tu vês sempre o sol, sais à noite, vês o sol, seja 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã. É a parte chata, é tu queres dormir e teres que ter uns bons cortinados para fazer o preto, estás a ver, o Pois, do teu exato. quarto, porque senão não consegues. Também depende um bocadinho de pessoa para pessoa. Eu tenho alturas que consigo dormir melhor, outras alturas que se calhar não durmo tanto durante a noite, mas depois, se tiver tempo, durmo à tarde. Mas tem graça porque eu às vezes consigo dormir melhor de tarde, em que o sol está mais forte, mas depois à noite já não consigo, não sei, às vezes acontece assim estas coisas muito Sim. estranhas na minha vida. E depois o inverno, logo no final de agosto já começamos a ter noite, ainda que não muito forte, assim muito escura. Nós começamos outra vez a caminhar para o inverno e depois chegamos a dezembro,
onde temos tipo 3 horas diurnas. Com sorte vemos o sol, com azar estamos sem ver o sol durante uma semana, por exemplo, mas é giro ver estas diferenças de vermos um dia aumentar e depois do dia a reduzir cada vez mais. Isso Sim. foi das coisas que eu mais senti quando mudei, porque eu mudei-me em setembro, no final do mês, e eu apanhei logo o primeiro inverno, portanto para mim foi como eu vim na altura em que estava a ficar cada vez mais escuro. Exato. E depois eu fui fazendo tipo fotografias, 9 da manhã é de noite, 10 da manhã é de noite, 11 da manhã é de noite, eu, opa, mas em que país é que eu me vim meter? Mas depois é giro, porque a partir de abril começas a ver o contrário. 9 da noite é de dia. E tu sentes assim falta do sol durante o inverno daí? Nem por isso. É assim, claro que às vezes sinto falta de ver o sol, mas depois eu gosto, quando o vejo, dou-lhe muito mais valor depois. Ok. Quando o sol brilha, eu digo, epá, deixa-me ir ali à varanda apanhar um bocadinho. Mas porque eu gosto deste sol que é assim mais fresco, percebes? Sim, sim, Em sim. Portugal, ok, nós temos sol o ano inteiro, praticamente, e depois acabamos às vezes por não estar tão habituados ao sol que não sentimos falta dele, quando ele, tipo, por um dia ou dois não aparece porque está a chover. Mas Pois. aqui é muito típico, às vezes estou uma semana sem ver o sol e realmente aí, quando é uma semana, eu se calhar ao fim de 3 ou 4 dias já estou, pá, já não vejo o sol há imenso. Pois, Mas sim. depois ele aparece e eu, espera Ah! aí, sejas bem-vindo. Deixa-me cá aproveitar um bocadinho que ele está cá, não é? Ainda fresquinho, mas, Sim. mas é bom apanhar assim um bocadinho de sol. E o sol aqui temos a sensação que está muito mais próximo de nós, é que está tipo mais perto, Ok, percebes? ok. E às vezes até acaba por queimar mais do que o próprio sol, digamos, em Portugal. O sol é o mesmo, Sim, sim, mas sim. eu sou sincera, eu já apanhei um escaldão na Islândia. Isto na Islândia. Pois. Mas é porque o sol realmente, também quando está muito quente, está realmente quente, e como está mais perto de nós sentimos o sol bastante melhor, e é mais fácil. E então eu agora que perdi a minha cor toda de bronze português, eu estou uma espécie islandesa, portanto é muito mais fácil para mim apanhar um escaldão. Claro, claro. Olha, e tu no início estavas aí a falar na questão da temperatura, Uhum. de que aí era mais fresquinho. Vocês costumam atingir mais ou menos que temperaturas no inverno? Olha, no inverno, digo-te que hoje a temperatura, a sensação térmica é de -11. Ok. Portanto, está agradável, está um congelador bastante agradável. Mas normalmente, tipo 0, vai aos -5, mesmo temperatura, sem ser a sensação térmica. Uhum. Isto aqui na zona de Reykjavik, -5, talvez -10, talvez chegue lá. Depois, claro, sensações térmicas são menos do que isso. Por exemplo, hoje está tipo 0 graus, mas a sensação é -11, -11, pois. porque temos muito vento. Estava-te a dizer, nós estamos agora com uma tempestade. Claro que isto na altura, quando o podcast sair, pode ser que não esteja, mas Sim, sim. no dia de hoje há uma tempestade e o vento é muito frio, faz com que então sejamos mais sensíveis a este frio. A nível de calor, como te disse há bocado, vai até aos 17, 18 graus na zona de Reykjavik no verão, no norte pode ir aos 25, mas é assim mesmo calor, e mesmo aqui os nossos 18 graus, sou sincera, eu consigo vestir um fato de banho ou o que seja e vou para a varanda e estou ali a tentar Tá. bronzear um bocadinho, porque sabe bem, porque é um sol quente, até mesmo 18 graus até é quente. Para mim é quente e para mim chega, também porque lá está, Viseu, 40 graus, para mim não dá. Exato. Mas 18 já vai. Já vai, já. Sim, porque tens aquela brisazinha agradável e eu gosto Pois, é da. pois. Eu também, olha, eu adoro, sabes? Eu no inverno adoro sair à rua e ter assim o fresquinho na cara, é assim uma coisa. Gosto muito, por acaso. Não acho que ias dar bem aqui na Islândia, realmente em casa está sempre muito quentinho, porque nós aqui temos realmente bastantes boas condições de aquecimento, portanto só passamos frio se quisermos dentro de casa, Uhum. mas depois realmente sentes quando vais à rua, pronto, é Pois, tens de ir bem diferente. agasalhado e... Sim, mas é assim, por exemplo, eu às vezes saio com um casaco bom e depois só com uma camisola por dentro, basta estares, mas lá está, eu também dou-me melhor com o frio, por isso às Pois, vezes claro, às sim, vezes sim, até de sim. t-shirt ando por dentro do casaco em vez de uma camisola, depende também um bocado. Mas convém sim, por exemplo, para quem vem visitar, claro, trazer sempre bons agasalhos, porque se não estão habituados a frio, vão senti-lo aqui. Sim. E umas meinhas de lã, que é para manter os pezinhos quentes. Quentinhos, pois. Isso para mim é muito importante, é manter os pés quentinhos.
Sim, sim, sim. Mas a nível de conforto, há, pronto, tudo o que é interior, o aquecimento está sempre ligado, portanto, tudo que é restaurantes, lojas, está sempre bastante quentinho, depois lá está, só sentes mesmo na rua. Mesmo os carros também têm assentos Aquecidos. assim aquecidos, isso para mim é das coisas mais giras que alguma vez. Já viste o que é? Estás a ver, vais ver um glaciar, estás a morrer de frio ao fim de meia hora e depois vais para o carro, ligas aquilo e de repente começas a sentir o teu rabiosque quentinho. Pá, é a melhor Sim, sensação de sempre. também acho. Sim, é certo, mas a primeira vez que eu senti isso foi muito estranho, porque eu já não lembro bem com quem é que eu estava, mas eu entrei no carro, mas estava no lugar dos passageiros. Opa, entretanto, eu estava com um amigo meu, já nem sei, mas pronto, entrei e entretanto estávamos a andar e eu começo a sentir um calor estranho. O que é isto? Juro-te, eu não sei, estava mesmo a sentir um calor muito estranho e eu, porque era na zona do rabo e depois nas costas, Nas percebes? costas, sim, sim. Ai, mas o quê? Está aqui tanto calor. Entretanto, eu pergunto, olha lá, porquê que está tanto calor nos bancos? E ele, porque isto são bancos aquecidos. Eu, fala-me assim. Mas eu tive que desligar porque aquilo estava a ficar muito calor, já não estava a conseguir lidar com tanto calor. Eu, não, já está bom, já está bom. Muito Foi bom. muito giro, eu senti mesmo, estava com medo de perguntar, mas foi engraçado perceber que nós aqui temos bancos aquecidos. Quer dizer, eu acho também há em Portugal, só que eu nunca ouvi falar, percebes? Pois, eu sei que o carro da minha tia também tem, mas eu já tinha experimentado isso na Alemanha, porque ela viveu lá durante muitos anos e Sim, todos os carros dela sempre tiveram aquecimento nos bancos. E também exato. de repente estávamos por lá a andar e eu começo assim a sentir, mas por que é que está quente aqui? Não estou a perceber. Eu até pensei que era algum problema meu, mas depois percebi que era o banco. Exato, para mim foi, oh meu Deus, mas o que é que se passa aqui nas minhas costas? Exato. Mas agora é a melhor coisa que podes ter. Então, num dia que está o carro durante a noite toda ao frio e depois tens que ir trabalhar, ou que seja, claro que queres entrar no carro, ligas aquilo, passado um bocadinho já estás a Pois. sentir, isto é assim, agradável. Olha, muito bom, Kátia. Achas que já está tudo ou tens mais alguma coisa que gostavas de acrescentar sobre a Não, Islândia? acho que está tudo. Claro que sobre a Sim. Islândia há tanta coisa para falar, Claro, sim. também nunca há assim tanto tempo, mas acho que sim, acho que nós conseguimos falar um bocadinho de tudo, demos aqui uma voltinha à ilha, assim uma coisa Boa, muito sim, foi rápida, ótimo. falámos da gastronomia, da meteorologia, sim, acho que falámos assim dos pontos Dos pontos essenciais da essenciais. Islândia, sim. Sim. Está bem, então olha, só assim para terminarmos, onde é que as pessoas te podem encontrar? Olha, as pessoas podem encontrar-me no Instagram, é onde eu estou mais ativa. O meu nome é Meraki Iceland, mas é só um I, portanto Meraki, e depois aquele I faz o Iceland. Estou agora a criar o meu website, será merakiiceland.com/. EN de English, porque vai haver a versão PT. Já podem ir ao website, podem ir vendo o que é que lá está, mas ainda está assim em construção. Na página do Facebook também, Meraki Iceland. Também tenho um grupo de WhatsApp, que Uhum. é sobre a Islândia, para portugueses, portanto, onde a gente partilha, normalmente partilho fotografias do meu pôr do sol ou do nascer do sol, ou umas auroras boreais também, de vez em quando. E depois também é um grupo onde normalmente as pessoas também quando estão a pensar em viajar à Islândia, onde podem realmente tirar as dúvidas, e eu assim respondo para essa pessoa, mas as outras também veem. Também vem, claro. Sim, foi uma forma que eu também arranjei. Claro que eu estou sempre disponível para responder a mensagens privadas, se as pessoas quiserem, mas depois também pensei que fosse uma forma de juntar um bocadinho a comunidade e não ter que repetir, digamos assim, tantas vezes a Sim. mesma coisa. E pronto. Boa. Eu vou pôr todos esses links Sim, na descrição do episódio, sim. está bem? Olha, Obrigada. muito obrigada, gostei muito de falar contigo. Obrigada pelo convite. Foi vou estar aqui a falar um bocadinho sobre Que este país bom. que eu gosto muito. Sim, que agora já é a tua casa, não é? Sim, é o que eu chamo de casa mesmo. Sim, Eu vou a Portugal, claro que é o meu berço, mas estou em sim. Portugal, tenho saudades da minha casa e pronto, é sempre muito bom quando regresso aqui ao meu espaço Uhum. e estou aqui, gosto muito, gosto muito. Que bom. Então vá, um beijinho. Obrigada, beijinhos. Muito obrigada por teres ficado até ao fim deste episódio. Espero que tenhas gostado desta minha conversa com a Kátia e de ficar a conhecer um bocadinho mais sobre este país que deve ser tão fantástico. Eu confesso que estou cheia de vontade de ir à Islândia. Vamos lá ver quando é que consigo realizar este meu sonho, digamos assim. Até ao próximo episódio e boas aventuras!